2024 está terminando, e com ele, um ano de terror que nos deixou sem fôlego, com filmes que nos assombraram e nos fizeram ver o medo de formas que nunca imaginávamos. O ano foi recheado de sustos, mistérios e criaturas que continuam a habitar nossas mentes. Agora, enquanto nos despedimos desse ano de pesadelos cinematográficos, é hora de olhar para os 5 filmes que definiram o terror de 2024 e que, com certeza, vão continuar nos perseguindo em 2025. Se você achou que já tinha visto tudo, prepare-se. Vamos revelar os filmes que marcaram este ano, aqueles que deixaram sua marca no coração dos fãs de terror e que, com certeza, vão te deixar com medo do que vem por aí. Então, sem mais demora, venha conferir os 5 filmes de terror que dominaram 2024. The Demon Disorder, dirigido por Steven Boyle, é um filme de terror sobrenatural australiano que mergulha no terror psicológico, na possessão e na batalha entre o bem e o mal. A história segue 3 irmãos, Graham, Jake e Philip Rayleigh, que se reencontram após a morte do seu pai. À medida que segredos familiares são desenterrados, eles são assombrados por uma presença vingativa e poderosa, levando a consequências aterrorizantes. O filme mistura drama familiar com horror demoníaco, explorando como os pecados do passado podem voltar para reivindicar os vivos. Na posição número 4, temos Imaculada, do diretor Michael Mohan, que conta a história de Cecília, uma jovem mulher com uma fé inabalável. É recebida com entusiasmo em um convento isolado no campo italiano, onde começa uma nova vida dedicada à sua religião. No entanto, à medida que o tempo passa, ela começa a perceber que o convento esconde segredos terríveis. Em um clima de crescente desespero, Cecília descobre que está grávida, uma situação inexplicável e que os membros do convento acreditam ser um milagre, tratando-a como a nova Virgem Maria. Mas, conforme sua gravidez avança, os horrores começam a se revelar, com o convento tornando-se um local de crescente tensão e mistério sobrenatural. Imaculada mistura elementos de terror religioso com uma atmosfera perturbadora, à medida que Cecília luta para escapar do controle de uma instituição que a vê como uma escolha divina. Na posição número 3 temos Late Night with the Devil, ou Entrevista com o Demônio traduzido para o Brasil, dos diretores Colin Kearns e Cameron Kearns. Ambientado na década de 1970, Late Night with the Devil é um suspense psicológico que mistura terror e crítica social. Ambientado em um talk show ao vivo, durante uma transmissão de Halloween, um famoso apresentador entrevista uma criança aparentemente possuída, trazendo à tona um dos maiores mistérios de sua carreira. Quando o show acaba e as câmeras se desligam, a verdadeira história de possessão é revelada, deixando o público em choque. A cada resposta da criança, a tensão aumenta, e a linha entre o real e o grotesco se dissolve. O filme é uma reflexão sobre o fascínio da violência e o custo da fama, com uma atmosfera nostálgica dos anos 70, ao mesmo tempo em que explora o impacto do entretenimento macabro na sociedade. Na posição número 2 temos Succubus, do diretor Cedric Beissel, que conta a história de um grupo de jovens casais que viaja para uma ilha remota, onde são recebidos em um retiro misterioso destinado a fortalecer seus relacionamentos. No entanto, o que deveria ser uma viagem de autoconhecimento se transforma em um pesadelo quando eles se encontram com um espírito antigo, um sucubus. Esta criatura demoníaca, capaz de assumir qualquer aparência humana, se alimenta dos medos mais profundos dos indivíduos, manipulando suas inseguranças e trazendo à tona o lado mais sombrio de cada um. À medida que a presença demoníaca se intensifica, os casais são forçados a enfrentar não apenas seus próprios demônios internos, mas também uma ameaça sobrenatural capaz de destruir suas vidas e relações. E no primeiro lugar, Daddy's Head, ou A Cabeça do Papai, no que para mim é o melhor filme de terror do ano, do diretor Benjamin Barefoot.
Dead's Head é um filme de terror psicológico que mistura criaturas sobrenaturais e drama familiar. Após a morte súbita do seu pai, o jovem Isaac, acompanhado de sua madrasta Laura, se vê em um ambiente isolado em uma casa no campo, marcada pela dor e o luto. A relação deles é tensa, com Laura lutando contra sua própria maneira de lidar com a perda, enquanto Isaac, atormentado pela saudade e pela raiva, se retrai. Porém, a morte de James desencadeia algo ainda mais perturbador. Uma criatura com o rosto do seu pai morto começa a aparecer, aterrorizando o jovem e sua madrasta. O que inicialmente parece uma simples manifestação do luto de Isaac, logo se revela como algo mais sombrio e inquietante. A história é uma exploração do luto, da culpa e da difícil convivência com traumas, enquanto o terror vai se intensificando de maneira atmosférica e inquietante. Barefoot utiliza um cenário florestal e uma narrativa minimalista para criar uma sensação de desconforto crescente, entregando uma experiência de terror que se recusa a ser explicada. E aí está os 5 filmes que definiram o terror em 2024. Um ano que nos fez sentir medo de formas tão variadas, seja pelo terror psicológico de Dead's Head, a atenção sobrenatural de Succubus ou o desconforto da crítica social de Late Night with the Devil. Cada obra trouxe algo único, provando que o gênero de terror continua evoluindo e nos surpreendendo. Mas agora eu quero saber de você, qual desses filmes te deixou mais intrigado? Você já assistiu algum deles? Ou tem outro título que, na sua opinião, merecia estar na lista? Deixa aqui nos comentários porque a conversa continua. É claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Porque 2025 está logo ali e, pelo que já sabemos, o medo vai continuar nos acompanhando. Até a próxima e lembre-se, o verdadeiro terror nunca termina.